aquela saudação muito parecida com a saudação nazista, é importante a gente entender porque essa gente usa a bandeira de Israel no perfil do Twitter. A Michelle Bolsonaro foi votar com a blusa de Israel. Eles costumam fazer uma menção honrosa a Israel. E eu quero dizer que isso não é um aceno aos judeus, aos israelitas, à comunidade judaica. Isso é um aceno a um cristianismo neopentecostal à brasileira que resolveu se identificar com Israel para dizer: eu sigo mais a Bíblia que os outros. Por quê? Porque a Bíblia diz que benditas são as nações que abençoarem Israel e malditas são as nações que amaldiçoarem Israel. Dentro de um contexto de Velho Testamento em que o povo de Israel era a nação eleita. O que aconteceu no Novo Testamento? O povo de Israel negou a Jesus. Jesus veio e instalou a sua igreja. Quem levou Jesus à cruz, na verdade, foram os judeus religiosos do seu tempo. Mas os apóstolos, e aí especialmente o apóstolo Paulo, ele dedicou todo o seu ministério justamente a dizer para os convertidos em Cristo que eles não precisavam mais guardar as ordenanças do judaísmo. Porque antes de Paulo se converter ao cristianismo, ele era um guardião da lei judaica. Ele perseguia cristãos, porque ele dizia que cristãos eram inimigos da lei mosaica, que cristãos eram inimigos das tradições de Israel. Ele perseguia e matava cristãos, até que no momento de Epifania, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E muda o nome dele para Paulo. E finalizando, ele diz ali na carta dele aos Colossenses, falando para a igreja: se vocês já estão mortos com Cristo e ressurretos em Cristo, por que vocês ficam se submetendo a essas ordenanças do tempo do judaísmo? Então, quando essas pessoas trazem a bandeira de Israel, não é por respeito aos judeus, não é por reverência a um povo que foi perseguido e enfrentou duas diásporas ao longo de sua história. É apenas um aceno covarde, esvaziado de teologia bíblica, esvaziado de respeito pelo Holocausto, desconhecimento tanto secular quanto eclesiástico da história e do evangelho. Eles acenam pro que há de pior. É por isso que essas mesmas pessoas que têm bandeira de Israel no perfil não repudiam uma saudação nazista. Se realmente amassem Israel, se realmente quisessem abençoar Israel, eles próprios expurgariam do meio de si aqueles que fazem referência a um dos piores massacres da história da humanidade.